Bom, uma das frases mais famosas da Thatcher é que não existe dinheiro público, existe o dinheiro dos pagadores de impostos, o dinheiro das pessoas. Mas existe sim uma coisa chamada dinheiro público que merece um respeito extraordinário, porque o dinheiro público é aquele dinheiro que, uma vez recolhido dos impostos das pessoas, ele tem que ser tratado de forma sagrada. Você não tem que tratar o seu dinheiro de forma sagrada, porque o dinheiro é seu, você ganhou. Por isso, uma certa ousadia, discordância da Margaret Thatcher. O dinheiro dos pagadores de impostos, antes de pagar os impostos, quando ele te pertence, você pode fazer com ele o que você quiser. Não estou dizendo queimar o dinheiro, mas você diz assim, olha, eu não vou poupar esse mês. Não vou, esse mês eu vou trocar a geladeira e vou assumir um crediário aí qualquer. Você pode fazer isso. Tem que fazer com responsabilidade, tem que tomar muito cuidado. Num país com a taxa de juros que a gente vive, mais ainda. Mas você pode, porque o dinheiro lhe pertence. Você tem alguns compromissos que são obrigatórios, o aluguel, ou o condomínio, se você mora em apartamento, tem que pagar o IPTU, se tem carro tem que pagar o IPVA, tem que pagar a prestação da escola se tiver, plano de saúde, enfim. Você tem aqueles compromissos, o cartão, maldito cartão. Mas o dinheiro te pertence. O governo é gestor de um dinheiro que não pertence ao governo. O dinheiro do governo não pertence ao governo. O dinheiro público não pertence ao governo. O governo só pode gastar aquilo que a lei faculta. Só pode gastar aquilo que a lei determina, sendo mais preciso. Na iniciativa privada, você gasta e pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. No Estado, você só pode fazer aquilo que a lei obriga a fazer, determina. Você não pode fazer algo que está no vácuo da lei. E aí você pega o dinheiro, faz um projeto de lei, faz uma lei, faz uma medida provisória e passa a escorar sobre essa lei, sobre essa medida provisória, um volume de despesas que tem que ter uma justificativa, tem que se escorar numa política pública que faça sentido, que pare em pé e que seja consistente. Tem uma lógica e que essa lógica perdure, ou mude, porque a lógica não está funcionando. Mas tem que ter uma lógica guiando isso. Então você tem algumas despesas, algumas linhas de despesa do governo que são monumentais. Você pega a Previdência Social hoje, é R$ 1 trilhão de despesa. É um negócio de muita responsabilidade. Daí porque, quando você fala de previdência, pagamento de previdência, é tão importante considerar a possibilidade de dissociar o salário mínimo do pagamento da previdência para que o salário mínimo possa continuar a ter aumentos, até maiores eventualmente, mas a previdência recebendo só o reajuste da inflação, sem os ganhos de, vamos chamar, produtividade que o salário mínimo pode ter. Mas o fato é, temos um gasto de previdência que é o maior gasto do governo, né? E a gente tem outros programas sociais muito importantes. O segundo programa social mais importante do país é o Bolsa Família, com 170 bilhões de reais de despesa. Você tem um outro programa muito importante que está na alçada do INSS, que é o programa de prestação continuada, o BPC, 105 bi. Então, quando você tem um programa de 170 bi e você tem um programa de 105 bi, você destina, portanto, 275 bilhões de reais, que é mais do que o orçamento da saúde, para 2 programas sociais. O Bolsa Família isolado é maior do que o orçamento da educação. E o Bolsa Família mais o BPC, maior do que o orçamento da saúde. Você vê que a saúde inteira do país é menor do que a soma do BPC com o Bolsa Família. A educação inteira do país, no orçamento federal, é menor do que o Bolsa Família. Então, você tem lá o BPC com 105 bi, você tem o Bolsa Família com 170 bi. E aí, sai a notícia de um estudo do Tribunal, de um relatório do Tribunal de Contas da União, mostrando algo muito grave, que o programa, o benefício de prestação continuada, mais de 6% dos que recebem não têm direito ao pagamento. Essa é a conclusão do Tribunal de Contas da União. Mais de 6% dos brasileiros que recebem o programa, o benefício, não deveriam receber.
o TCU analisou se os pagamentos estão de acordo com as regras do programa. O BPC tem o valor de um salário mínimo. Ele é pago para as pessoas com deficiência ou pessoas com 65 anos ou mais, em condição de vulnerabilidade. Ou seja, neste caso, o critério é grupo familiar, uma renda por pessoa precisa ser igual ou menor a 1/4 do salário mínimo. Igual ou menor. Antes era menor de 1/4. Aí passou a ser menor ou igual a 1/4, o que aumentou o BPC. O que está acontecendo com o BPC? Em 2014, o Brasil gastava 34 bi com o BPC. Em 2022, 64. Em apenas 2 anos, foi para 105, 109. Acho que 109 é o número. Eu falei 105, mas tome 109. Ou seja, em 2 anos quase dobrou. Em 10 anos, triplicou o custo do programa. Olha isso. É uma coisa impressionante. O BPC, ele tem uma ligação com o salário mínimo, é 1/4 do salário mínimo. Como o salário mínimo tem aumento real, ele acaba tendo aumento real também. Tem uma pressão demográfica por trás, porque o número de pessoas com mais de 65 anos está aumentando. Tem um monte de concessão judicial. Tem esse reajuste conceitual que eu falei, que antes dizia-se que era para pagar para quem tinha até 1/4 de salário mínimo, agora é... Até não. Inferior a 1/4 de salário mínimo, agora é inferior ou igual a 1/4 de salário mínimo per capita. E com isso, o número aumentou. Aí o Tribunal de Contas descobriu que 6% dos beneficiários tem um problema. Impacto disso pode passar de 5 bilhões de reais. Voltando, não existe nada mais sagrado do que o dinheiro público. Ele é mais sagrado do que o nosso dinheiro. Porque o dinheiro público não pertence ao governo, ele é o gestor. Ele tem que cuidar daquilo com respeito, com cerimônia, que a gente não vê. A gente vê o que os juízes fazem com o dinheiro público, né? Transforma em dinheiro privado deles, rapidinho. A gente vê o que o Congresso faz com o dinheiro público, que são as emendas. Vão lá e jogam no curral eleitoral deles, vão lá e jogam nas bases deles, vão lá e jogam para buscar voto. É uma privatização absurda de um dinheiro que é público. O dinheiro público não pode ir para o privado. Não faz sentido nenhum. Só, claro, com o privado prestando o serviço para construir uma obra, mas não subordinar o dinheiro público aos interesses políticos. E aí a gente tem um caso no BPC. E tem também um problema no Bolsa Família. Então tem problema num programa de 109 bi, 105 bi, depende se é 2024, 2025. E tem também no Bolsa Família, que é outro problema, porque é um número assombroso. E o TCU fez um levantamento, uma varredura no Bolsa Família e disse o seguinte: dá para economizar 9% do dinheiro. Então no BPC, 6% das pessoas recebem e não deveriam receber. E no caso do Bolsa Família, ele não está falando em pessoas, ele está falando em valor, daria para economizar 9% do valor. No cálculo deles, 2.200.000 famílias estão recebendo sem poder receber. Eu não estou querendo sugerir que o ministro Wellington Dias, ou o presidente Lula, ou aquele tal de Rui Costa, ou quem quer que seja desse governo, ache razoável pagar para quem não precisa. Eu não estou querendo sugerir isso. Mas eu estou querendo afirmar, e eu estou afirmando com todas as letras, que essas pessoas não tratam do dinheiro público com o respeito que o dinheiro público merece. E, portanto, se faltar dinheiro, não tem problema. Eles vão lá e pegam mais com a gente. É um open de dinheiro. O governo criou um modelo de open de dinheiro. Vai no potinho, pega. Vai no potinho, pega. Se acabar, pega mais. Vai lá e busca com a gente. E isso não está certo. Para que serve um orçamento? Aí o governo quer criar um programa, como fez com o pé de meia, não dá no orçamento, põe fora do orçamento. Então, a irresponsabilidade, a falta de cerimônia, a falta de compromisso está patente. Por quê? Porque se o governo agora resolver mexer com o BPC e resolver mexer com o Bolsa Família,
do jeito que tá a popularidade do Lula, que tá horrível. Parênteses. Acho que vamos falar disso. Saiu a pesquisa mostrando a popularidade dos governadores. E tirando o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, né? Uhum. Tirando o governador do Rio de Janeiro, cuja popularidade também não tá boa, não, que a desaprovação é maior do que a aprovação, tirando ele, que é um ponto fora da curva, os governadores dos 8 estados onde ontem saiu uma pesquisa sobre a popularidade do Lula, todos têm aprovação positiva. Ou seja, não é que as pessoas estão insatisfeitas com os seus governantes, estão insatisfeitas com o Lula. Não estão gostando do governo Lula. Exceção feita ao Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, governador. Mas esse desconforto que aparece quando surge um desafio técnico, por exemplo, fazer uma varredura profissional no Bolsa Família, mas assim, operação de guerra, 170 bi de orçamento, gente. Não dá para tratar isso e anunciar, como faz o ministro Wellington Dias, que nós estamos fazendo isso e aquilo e outra coisa, com uma serenidade. Não, tem que ser uma indignação e task force, sabe? Fazer uma operação pesada, assim como no BPC. BPC, o governo apresentou mudanças para 2025. Apresentou mudanças para 2025, exigindo biometria e outras medidas que são importantes e podem surtir um efeito positivo. Mas é preciso que se debruce o governo sobre esses programas sociais, porque como eles beneficiam quem realmente precisa, cria um constrangimento de tirar as pessoas. Só que aquelas pessoas que não se encaixam no programa, elas não podem receber. Simples assim. Não podemos ter pena de quem não pode receber. Mas eu quero que elas continuem a receber. Aí tem que mudar a regra. Aí não vai ser até um quarto de salário mínimo per capita, vai ser até meio salário mínimo, até um salário mínimo, não sei. Aí é outra coisa. Mas hoje a regra está sendo quebrada no BPC. Hoje a regra está sendo quebrada no Bolsa Família. Mas a gente não sabe quanto. Então a gente tem um programa social, no caso do BPC, que é até o fim da vida de quem entra, e um programa social que é o Bolsa Família, que por enquanto não tem porta de saída. Não existe porta de saída para o Bolsa Família. Não existe. Não tá lá. Aliás, eu cheguei a provocar isso na semana... Mas essa semana passada, já nem lembro. Queria provocar você de novo. 11 999 592 100 e vamos colocar no ar a sua resposta. Você acha certo que um programa social não tenha porta de saída, como o Bolsa Família? Você acha certo que uma família receba o Bolsa Família e não tenha que prestar contas a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos para saber o que está acontecendo e explicar por que não mudou nada na vida dela e ela tem que continuar a receber o programa? Seguro-desemprego no Brasil, 6 meses, até. Por que o Bolsa Família não é até 2 anos? Por que o Bolsa Família é para sempre? Porque o Bolsa Família, ele dá muito voto, ou já deu muito voto, ou tirar o Bolsa Família tira muito voto. O que é? Porque tecnicamente não faz sentido algum você criar um programa que você não tira as pessoas. Eu não estou falando de um programa do tipo SUS, que você tem direito ao plano de saúde gratuito, né? O direito de usar os hospitais públicos, consulta com o especialista, e daí você só vai ter por 3 anos, 4 anos. Não. Mas renda é uma coisa que varia. Se a renda é uma coisa que varia, as pessoas não têm que lutar para tentar variar a sua renda, as pessoas não têm que provar que estão se esforçando para mudar a renda. Qual é a sua opinião? 11 999 592 100. Quero ouvir, quero saber. A minha visão, deveriam provar. A minha visão, deveriam receber por um tempo, deveriam provar, e se não conseguissem nada, tudo bem, seguir em frente com o programa, mas a cada não sei quanto tempo tem que conversar, parar e conversar. Não faz sentido não ter que parar e conversar para dar satisfação. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, fui em tal lugar, tentei esse emprego, tentei aquele outro. Agora o governo, cadê os programas de qualificação? Cadê os programas complementares? Vamos cobrar também, para que as pessoas possam se qualificar, porque uma pessoa que está fora do mercado de trabalho, muitas vezes está fora do mercado de trabalho porque não tem condições de acompanhar o mercado de trabalho. Outras podem estar fora do mercado de trabalho porque o sistema, do jeito que está montado, está conveniente. E isso não é legal. Isso não é legal, porque isso gera acomodação, isso reduz a produtividade do país, isso produz injustiça.
Quantas e quantas pessoas que ganham pouco pagam imposto para manter programas como Bolsa Família. Bem-vindo o programa, bem feito o programa, mas tem que ter uma triagem para reduzir despesa. No caso, o TCU apontou que 9% do orçamento poderiam ser cortados sem prejudicar as pessoas que se encaixam no programa e nos critérios do governo. Do governo não, da lei que escora o Bolsa Família. Então, tem aí um alerta para, em nome da responsabilidade, um alerta para você ficar atento, porque nós vamos ter que... a gente vê esse povo indo para a televisão. Agora o Lula disse que vai para a televisão com mais frequência. Então eles vão lá e vão falar, estamos fazendo um programa A, o programa B, estamos fazendo um trabalho extraordinário aqui, ali e tal. E a gente tem que ter espírito crítico. A gente tem que olhar e falar, mas peraí, por que você não vai para a televisão para anunciar que você cortou 9% do Bolsa Família? Por que você não vai para a televisão para anunciar que você cortou um pedaço do BPC e que você está economizando o dinheiro de quem paga imposto? Oi, eu tenho uma notícia ótima para dar para você, pagador de impostos desse país. Eles não falam assim. O Fernando Haddad, o Lula, o Rui Costa, o Alexandre Padilha, o Wellington Dias, a Gleisi Hoffmann. Eles não falam assim. Eles não dão notícia para o pagador de imposto. Eles dão notícia para o gastador de imposto, sabe? Os gastadores de imposto, que são eles, o Executivo, Legislativo e Judiciário. O Judiciário é uma vergonha. Se a gente pegar o grau de desperdício na construção de prédios em Brasília, do sistema de justiça, olha, o STJ, o Tribunal de Contas, a Procuradoria-Geral da República, vai ver o que é o sistema de justiça. O absurdo das despesas. Andares, é um absurdo como a gente gasta dinheiro. A justiça mais cara do mundo. O Barroso até tentou defender, explicando que dá muito retorno. É a justiça mais cara do mundo. É o Congresso mais caro do mundo. E paga até a troca total de dentes de deputado, quando eles querem trocar os dentinhos deles. Não é porque eles estão trocando de dentição, é porque eles querem trocar o dentinho deles. E aí você paga. Você paga mais de 100 mil, 150 mil pro cara trocar os dentes. Trocar os dentes. Não é trocar de partido, não. Trocar os dentes. É uma vergonha. E nós pagamos isso e outras barbaridades. A sem cerimônia com que usam jatinhos. Ah, eu queria um jatinho. Ah, eu quero um jatinho. Vou viajar, eu quero um jatinho. Porque o dinheiro não é deles, entendeu? Então eles tratam o dinheiro público como o dinheiro dos outros, mas o dinheiro público é sagrado. O dinheiro público tem que ser divino. Tem que ser um negócio para ser tocado com reverência. Então, quando tem um buraco encontrado, quando tem um erro, como o TCU aponta, é para agradecer a investigação e é para o presidente da República chamar os ministros envolvidos e falar: o que é esse relatório do TCU aqui? Que vergonha é essa? Mas ele não fala nada disso, ele não está nem aí. Não está nem aí. Quem é que está aí com esse troço? O Tribunal de Contas faz um relatório, cadê a indignação? É um absurdo. Eu não sei se você concorda. Eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Um ouvinte, aliás, vários escreveram para cá, vou registrar a mensagem do Eber Augusto. Ele sugere o seguinte: Bolsa Família, acredito que deveria ser enquanto os chefes de família fizessem um curso profissionalizante, um curso dado pelo Senai, SESI, sei lá. Sai de lá empregado e aí corta o benefício. É a sugestão do Eber. E tem mais ouvintes. A maioria dizendo que concordam com esse critério. Alguns ouvintes que são contra, no geral, o programa. Muitos ouvintes a favor, mas com essa... vamos chamar de fiscalização, mas eu vou citar aqui o Elton. Ele começa dizendo: olha, votei no Lula na última eleição, mas concordo que os auxílios deveriam vir com uma condição de recebimento temporário, onde o Estado indicaria entrevistas de emprego, treinamento para realocar as pessoas. Tem o Eber também, mesma linha do que a Débora falou, de outro ouvinte, curso profissionalizante. Alguns ouvintes falando que deveria sim ser necessário uma prestação de contas.